Fala, galera do oitavo ano da tarde, tudo bem? Mais uma aula aqui, a gente está falando ainda do capítulo 5, tá? É, Estamos falando sobre ideias iluministas nas Américas e hoje a gente vai, continuando a aula passada, falar sobre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, beleza? Então, semana passada, na última aula, a gente falou sobre como as ideias iluministas influenciaram nas Américas, como elas chegaram e penetraram no continente americano. A gente chegou até a comentar sobre independente dos Estados Unidos e a gente ficou de falar sobre conjuração mineira, melhor, Inconfidência Mineira e conjuração baiana. Então vamos tentar explicar melhor o que foram esses movimentos. Bom, a gente tem que entender que nesse momento a gente está no Brasil colônia, tá? A gente está falando do Brasil colonial, o Brasil sendo colonizado, evidentemente, e a gente está no período minerador. Então, o Brasil está sendo explorado, principalmente no Centro-Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro também, mas Minas Gerais, principalmente, território do Centro-Oeste, que hoje se chama de Goiás, né? Então, o processo de mineração ele vai ser um processo bastante doloroso. Em que sentido? Tudo que os portugueses queriam encontrar no Brasil desde a sua chegada era metal precioso, mas só a partir do século XVIII, ou seja, 1702, na verdade, de verdade mesmo, só em 1715, 1720, começa um achamento cada vez maior de ouro nessa região, que vai ser conhecida, evidentemente, por Minas Gerais. Então, vai ter um grande afluxo de gente indo para essa região, mas a aula de hoje não vai falar exatamente sobre os movimentos em si, no seu contexto brasileiro. Vai falar sobre as ideias iluministas nesses dois movimentos, tanto em Minas Gerais quanto na Bahia, e vocês vão perceber a diferença de cada um. Bom, para continuar o que a gente estava falando, com tanto afluxo de ouro, assim, a riqueza começa a ser dada na formação das cidades, a riqueza começa a ser evidenciada nas igrejas barrocas, que começam a ser adornadas com ouro, a ascensão social começa a ser um pouco maior, para não dizer bem maior, mas isso também vai começar a fazer com que o Império Português, que é o colonizador, né, do território do Brasil, cada vez aperte mais essa fiscalização sobre o ouro. Claro, ele é o colonizador, ele quer tomar o máximo da colônia possível, né? Então, é durante esse momento que acontece a Inconfidência Mineira. E o que é a Inconfidência Mineira? Bom, basicamente, a Inconfidência Mineira é um movimento que vai começar por jovens filhos de uma elite mineira, essa elite tanto do ouro quanto uma elite latifundiária, ou seja, de grandes proprietários de terra em Minas Gerais, né, de donos, senhores de escravos, que vão estudar direito, medicina, em Portugal, na França. E quando eles voltam para o Brasil, eles percebem que eles moram numa colônia, apesar de serem filhos de escravos, eles começam a se incomodar com isso porque absorveram ideias iluministas, né? Então começam a ter ideias de liberdade. E para você entender melhor o que a gente fala sobre ideias de liberdade, igualdade, eu falei isso na nossa última aula. Dá um pulinho lá para você relembrar, refrescar sua memória. As ideias de liberdade, então, começam a influenciar o pensamento desses jovens que são filhos de uma elite, né? E começam a pensar numa liberdade econômica, porque eles moram numa colônia. Então, o pacto colonial obriga eles claro, a morar num lugar que é dependente do Império Português. Então, o que acontece? Esses jovens passam a se organizar para lutar pela emancipação, ou seja, pela independência de Minas Gerais em relação ao Império Português, né? Parece muito ousado isso, parece muito desvairado, mas é o que acontece. Eles começam a se organizar e são inspirados pelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Se inspiram, então, nessas ideias e começam e dão início a uma organização. Essa organização, inclusive, vai ser inspirada tanto no iluminismo, que a bandeira de Minas Gerais carrega até hoje essas características. Um triângulo vermelho representando liberdade, igualdade e fraternidade, escrito Liberta quae sera tamen, né? A bandeira de Minas Gerais. Liberdade antes ou ainda que tardia. Deixando bem claro ali o caráter iluminista.
O problema é que surge nesse momento, nessa organização dessa elite influenciada pelo iluminismo, surge um homem convocado, um soldado, que você conhece como Tiradentes, né? E Tiradentes era um soldado, diferente dos outros, Tiradentes era um homem pobre, mas vai aderir ao processo que eles chamam de revolucionário, pela independência, pela autonomia. E aí, o que acontece? Acontece uma traição, né? E o movimento é traído por um dos participantes em troca de dinheiro, evidentemente, e, além de dinheiro, também anistia, né? Porque ele fazia parte do movimento. E aí, o que acontece? O movimento é deflagrado, ou seja, não dá certo, e essa elite econômica, né? Esses jovens, a punição deles é ser exilado na França, em Portugal, né? Nunca mais voltar para o Brasil. E qual é a punição de Tiradentes? O único pobre, né? O único que não era de classe alta. Tiradentes vai ser condenado à morte. Ele vai ser enforcado, depois ele vai ser decapitado, né? E o seu corpo vai ser esquartejado e arrastado pelas ruas de Ouro Preto, né? O que mostra que tem tudo a ver com a condição econômica. Mas, basicamente, a gente consegue ver a presença do iluminismo no Brasil, tentando se rebelar nesse sentido, ainda numa colônia, né? O Brasil ainda era uma colônia, então a gente percebe a influência do iluminismo, mas muito por causa da elite brasileira, né? Isso acontece em 1789, tá? Por que é tão importante falar isso? Porque é o mesmo ano da Revolução Francesa, né? A Inconfidência Mineira acontece em 1789. E agora falando sobre a Conjuração Baiana, né? Ou também chamada de Revolta dos Alfaiates, ela acontece em 1789. Aí você fala, não vou me lembrar. Cara, é só trocar o número, né? A Inconfidência Mineira acontece em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, 1789, e outra acontece em 1798, né? É só inverter os dois últimos números. A Conjuração Baiana, ela é bem diferente. Apesar dela ter um caráter de liberdade, e apesar de ter alguma influência iluminista, ela tem um caráter mais popular. Ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Os alfaiates, para quem não se lembra, ou para quem já ouviu falar a palavra, mas não reconhece, alfaiates eram como se fossem responsáveis das roupas, costureiros, como se fosse isso, né? Mas uma profissão popular, assim, de utilidade, mas não de uma alta classe, né? Hoje, talvez, os alfaiates sejam muito mais caros do que durante o século XVIII, evidentemente, porque é uma coisa mais comum, a alfaiataria. Mas voltando para a questão, a Conjuração Baiana começa quando a população se rebela em relação à condição social que existe em Salvador. Então, ela começa a perceber que o Império Português não só controla, mas também escraviza, e isso começa a gerar uma organização dos grupos sociais populares, e inclusive escravos fazem parte desse manifesto, né, dessa conjuração, tentam, inclusive, tomar o poder e a independência, e prezam, por exemplo, pelo fim da escravidão. Então você começa a perceber que, apesar dos dois movimentos terem influência iluminista, um tem muito mais, que é a Inconfidência Mineira, um vem de uma elite e o outro é popular. Um quer a liberdade econômica como primeira causa e o outro quer o fim da escravidão. Então, apesar de serem no mesmo período, apesar de terem o mesmo objetivo fim, têm objetivos específicos diferentes, né? A Inconfidência Mineira mais elitista, a Conjuração Baiana mais popular. Isso é muito importante fazer essa distinção. Os dois, então, prezam por liberdade, né? Nenhum dos dois consegue ter sucesso, mas acabam se tornando exemplos da influência iluminista no pensamento brasileiro. Mais tarde, né, já em 1822, o Brasil vai ter sua independência, mas não exatamente por esses motivos. Isso é assunto para um outro período que a gente vai tratar, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, né? Nosso próximo capítulo, capítulo 6. E lá a gente vai tratar também de iluminismo, né? Como o iluminismo influencia as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, como o iluminismo que a gente estudou lá atrás, né? Quando a gente estava tendo aula presencial, foi importante
para o pensamento e desenvolvimento da independência dos Estados Unidos e como ela ocorreu. Não foi uma coisa tão simples assim, beleza? Eu vou deixar alguns exercícios novamente para vocês em PDF. Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios. É fundamental que vocês se apliquem nesse momento. É sempre bom lembrar. Sobre a aula de hoje, sobre conjuração baiana em Confidência Mineira. Beleza? Vou deixar alguns exercícios para vocês. Espero que vocês estejam se aplicando, estejam fazendo os exercícios, assistindo e reassistindo os vídeos, caso necessário. Beleza? Por hoje é só, galera. Fiquem à vontade para mandar sugestões, dúvidas, entrar em contato com a gente. Beleza? Um forte abraço e bons estudos a todos.